tem um AC, o seu querido, amado e perfeito AC. Ou persona. Ou pedaço da sua existência significante. Peraí, como é que é? Mas você já parou pra pensar caso acontecesse... Pois é, agora ele está morto. Você não vai mais poder usar esse seu você. Que peninha. Ai, ué, você pode só fazer outro OC com características inversas do seu antigo. Que ideia incrível! Seja bem-vindo ao Mate Seu AC. Bem, eu tive essa ideia vendo um vídeo de um gringo. Então, na real, a ideia é do gringo. Mas fui eu que fiz o vídeo, então a ideia é a minha agora, eu sou do mal. Mas a ideia é basicamente essa. A gente vai pegar um OC ou um persona nosso e vai mudar totalmente as características dele, transformando ele numa versão reversa, ou como é que o pessoal tá falando hoje em dia? LARP. Enfim, deixa o like, se inscreve, comenta o que achou, qualquer crítica é muito bem-vinda e vambora! Opa, me chamo Heróizinho HD. Bem, me chamaram para fazer esse desenho de eu ao contrário de eu. Bem, nunca tinha feito um desenho de eu do mal. Será que eu faço um vilãozinho 4K? Seria uma boa ideia, mas os meus amigos sempre me falam que eu sou bem elétrico. Tanto que se me tacasse uma usina nuclear ia aposentar urânio, que eu seria mais que o suficiente para energizar o Brasil todo. Brasil, Zil. Aí eu fiquei... será que eu faço como? Meu design é bem de um jovem elétrico inocente. Então, por que não inverter? Bem, a ideia era bem simples, fazer um adulto saindo do trabalho. Mas como seria? Fiquei na dúvida há um bom tempo, pesquisei e não achei nada. Mas uma coisa que todo CLT passa é o famoso ônibus. Ou trem em alguns lugares, os famosos horários de pico. Você vai entrar igual uma sardinha em um ônibus. Eu sinceramente eu acho horrível. Já peguei muito ônibus. Sorte minha que eu comprei uma bike. Mas vamos convenhar que dá uma alegria assim que você entra em um ônibus e tem um lugarzinho perfeito para ti. Lá, só te esperando. Você coloca uma música no celular e pronto! Magia! Bem, o desenho ficou assim, e o design assim. Pegando o meu e comparando a lado, ele teria 1,80 m, enquanto eu 1,30 m. E aí, o que vocês acharam, hein? Finalmente cheguei. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, em primeiro lugar, enfim. Eu sou a Caramel. Provavelmente você não me conhece, mas agora conhece. Enfim, bora logo pro assunto. Usarei uma personagem de exemplo e pegaremos as suas principais características. Suas características marcantes são: a sua gentileza, calma, teve um passado difícil, mas decidiu ser uma pessoa boa, inteligência, é perfeccionista e a personificação da esperança. Prontinho, temos todas as informações de sua personalidade. Algo importante pra um personagem, aliás. Mas ao matá-lo, em sentido figurado, é claro, seus traços mudam rapidamente. No caso da queridinha, que eu estou usando desenho, ela se torna uma pessoa extremamente rude, apressada, foi mimada no seu passado, aí por isso que é isso aí, né? Uma pessoa ruim, burra pra caramba, preguiçosa, e ela seria a personificação do pessimismo, viu? Antes era uma santa e agora virou o capeta. Enfim, agora com todas essas informações dadas, essa é minha deixa. Muito obrigada pela oportunidade e foi isso. Oi? Tá ligado isso aqui? Ah, funcionou. E aí? Meu nome é Glenda Manique e vamos lá desenhar minha versão oposta. Pra começar, eu fui caçar referências. Muitas referências. Resolvi desenhar esse carinha aqui que eu vi uma vez em uma viagem. Eu tava fazendo mais entregas quando eu esbarrei nele, mas aí ele ficou bravo e não aceitou minhas desculpas. Agora eu acho que ele quer me matar com um raio clichê de vilão. Mas tem mais. Pelo que meus assistentes pesquisaram, ele parece ser completamente o oposto de mim. Ele não gosta de doces, nem de cães, nem de fazer amigos. Quero dizer, eu acho que ele não gosta de mim, né? Ele se autodenomina o Grande Darius. E tem uns papos meio estranhos de vilão. Doideira, né? Eu acho o estilo dele maneiro. Eu gostaria de ser amiga dele. Mas acho que ele não tá muito afim de ser meu amigo, não. Aqui também diz que ele gosta de música clássica. Meio irônico. Mas quem sou eu pra julgar, né? E ficou assim o desenho. Muito lindo.
Ei, mano, já pensei, esse doido aparece. Quem tá ligando essa hora? Atende aí, Romeu. Ih, rapaz, não é que ele veio mesmo, ó? E é assim que você recepciona o grande Darius, sua alien imunda. Hein? Escuta aqui, coisinha. Eu vim me vingar por ter estragado a minha tarde de compras. Porque é isso que vilões fazem. Vingança. Que cara mais mal escrito você é, hein? Kelly, dispara o raio laser. Que raio laser? Do que você tá falando, cara? Qual é, cara? Vamos conversar. A gente pode resolver isso na conversa. Ai, caramba, agora a coisa ficou feia. Ai, meu pai. Tá bom, vamos lá. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, Romeu. Liga os propulsores. A gente tem que sair daqui agora. Yes! A versão cagada do Kiro. Começando pelo design. Eu decidi usar as cores opostas às do Kiro, que no caso eram quentes. Seu cabelo rosa se tornou verde. E o pior, ele tem 2 braços. Pois bem, vamos para a historinha de Ninar. A história do Kiro vai pesar muito clima. Por isso eu contarei em frases curtas e delicadamente um pouquinho de sua história. Explicando rapidinho, o Kiro é a OC de Digital Circus dele. Pois bem, vamos lá. Ele perdeu o pai, sofreu racismo na porcaria da escola que ele estudava, precisou lidar com uma meia-irmã esquizofrênica que vivia implicando com sua irmã de sangue e era manipulado pelos amigos. Mas nada disso impediu de continuar sendo uma boa pessoa, sendo a empatia em pessoa, principalmente com o pessoal do circo. E com um defeito, ser meio viciado no molho idiota. Pois bem, Jageshi é um babaca. Ele teve sua personalidade toda alterada devido aos seus traumas, o tornando mais violento, ignorante e mais viciado no molho dano. Eu ainda tô no processo de construção do Kiro, o que quer dizer que é meio complicado de se aprofundar mais em Gash no momento. Porém, uma coisa é garantida, ele não seria uma boa pessoa. Se os dois se encontrassem por ironia do destino, essa seria a interação deles. Ai, que legal. Hã? Foi isso! Opa, e aí? Eu sou a Indy Defin e eu fui chamada pra essa collab que Pamblue decidiu trazer, que é basicamente uma collab sobre fazer o inverso de um OC ou de uma persona. Sinceramente, a minha persona eu acho ela bem desinteressante de pensar em um inverso, então eu acabei decidindo ir por um OC. E de quais dos OCs meus que eu tenho eu escolhi? Foi Andrômeda. E quem é Andrômeda? É uma personagem queridinho da minha lista de todos que eu tenho. Tá ligado? Aquela de uma mãe que fala que ama igualmente todos os filhos. Infelizmente, os meus OCs já acabaram aceitando que isso não é uma verdade, porque a Andrômeda aluga um triplex na minha cabeça há alguns muitos anos e eu duvido que ele vá sair desse lugar tão facilmente assim. Então, pra começarmos de como eu pensei pra fazer essa collab, vou explicar um pouquinho sobre quem é a Andrômeda. Elu é uma feiticeira que é bastante tímido, e ele também é muito introvertido. É um personagem que, por conta da história, tem muito medo de pessoas, mas que também é alguém que tem um amor muito forte, tanto por estrelas, quanto por livros, quanto por cozinhar. Andrômeda, ele odeia com todas as forças, ele só vai usar qualquer tipo de roupa assim, se ele for obrigado a usar. E essas são roupas apertadas, justas ou que mostrem da pele, porque ele anda mais por gostar de coisas confortáveis. E também, claro, dado que é uma região fria no qual ele vive, ele também usa essas roupas também para se esquentar. Assim, claro, se ela fosse para uma região de calor, ela trocaria de roupas? Não, ela não trocaria, mas prioridades. Talvez ela desmaiasse, talvez, mas aí seriam as consequências das escolhas dela. Mas em resumo, ela gosta de estar confortável e escondida. E a Andrômeda também. Nesse universo, ele é um feiticeiro. E ele, em específico, é um feiticeiro responsável por guardar e proteger criaturas místicas. Andrômeda ainda, mais especificamente ainda, é responsável por ser guardiã dos grifos. E agora, ok, certo. Temos um pouquinho sobre quem é a Andrômeda. Então agora a gente pode passar para como foi fazer esse processo de inversão. Dada a ideia dessa collab, eu decidi fazer uma inversão de tudo que eu poderia. Acho que a única coisa que eu não troquei dentre os dois personagens foi a raça, porque o personagem que vai surgir daí continuou sendo um feiticeiro, e também a família. Mas são detalhes que não são relevantes pro momento. Agora, qual foi a minha lógica? Se Andrômeda é uma pessoa introvertida e uma pessoa tímida, e que não gosta de se mostrar independente de qualquer situação, então eu faria o Escaravelho, o apelido que eu estou dando carinhosamente para esse novo personagem, ser alguém extrovertido, alguém com uma personalidade teatral
e alguém que gosta de se aparecer para qualquer situação que tenha. E se a Andrômeda detesta usar roupas apertadas e prefere muito mais estar confortável com roupas cobertas, que esquentem e que são mais macias e fofas, Escaravelho, por outro lado, decidiu ir pelo seu extremo oposto, estando sempre com roupas muito pomposas, justas e que mostrem da sua pele, porque ele claramente é uma diva que gosta muito de aparecer. E agora, Andrômeda sempre teve uma paixão por estrelas, uma paixão a tudo que é relacionado ao céu. Então decidiu fazer o Escaravelho ter o seu inverso, ser uma paixão que esteja relacionada com a Terra, e que seja relacionada especificamente com insetos. Esse é um amorzinho da vida dele, tanto que o apelido de Escaravelho surgiu daí. Inicialmente seria Besouro, porém a minha namorada ela deu uma ideia, e eu concordo que ficou bem melhor mesmo de se chamar Escaravelho, porque ainda mantém a mesma ideia, mas soa muito mais legal. A outra sugestão que eu também estava pensando de dar seria Libélula, mas se fosse Libélula ia acabar tirando um pouquinho do que eu tinha decidido de inverso, que seria só relacionado especificamente só com a Terra. Tá, ok, já temos a troca da personalidade, temos a troca das sopas, temos a troca dos gostos, e agora falta a história. E, no universo original, Andrômeda é uma protetora e uma guardiã dessas criaturas místicas. Escaravelho, por outro lado, é um caçador dessas criaturas. E um caçador muito hábil, que tem especialmente como foco os próprios grifos que originalmente deveria cuidar. Dado o quão opostos eles são, tanto de gostos, de personalidade, de ideais, eu queria muito fazer uma mini ceninha de interação entre eles, bem rapidinho mesmo, que demonstrasse bastante do que eu trabalhei para fazer essa troca. E acabou que fica esse daqui como resultado final dessa arte, dessa collab, que genuinamente foi muito divertida, porque não é o tipo de coisa que eu tô tão acostumada a fazer. Então foi uma experiência nova que foi muito, muito legal. Eu adoraria fazer isso outras vezes e muitas outras vezes mais. É isso, muito obrigada! Beleza. O Red eu criei pra ser totalmente o oposto da Bluey, né? A Bluey, ela é uma pessoa confiável, ela é uma pessoa leal, ela é uma pessoa que não gosta de infringir regras. O Red é totalmente o oposto disso. Ele não é... eu não diria que ele é um traidor, mas ele não é leal a ninguém. Ele é imprevisível, você nunca vai saber qual é o próximo movimento dele. E ele não gosta de seguir regras, ele faz o que ele quer, ele faz o que ele acha melhor, ele não tá nem aí para as autoridades. Ele é um cara muito sarcástico, que é muito ligeiro também, gosta de furtar, que nem eu escrevi aí. E o Red também, ele tem algumas curiosidades, né, tipo... A Bluey ama café, o Red odeia café. Café é uma das coisas que ele mais odeia com todas as forças. Ele ama peixe, um dos hobbies favoritos dele é pescar, inclusive. Ele gosta muito de lutas, não corporais, mas lutas mentais, em jogos de estratégia. É uma das coisas que ele mais gosta de fazer. E é por isso que ele fica nesse joguinho de enganar os guardas do reino que ele vive. Ele faz isso de forma como se fosse um tabuleiro de xadrez, o que marca muito a personalidade dele. Ele sempre tenta dar um checkmate. Xadrez é um dos jogos favoritos dele. E eu acho que é o máximo que eu consigo me lembrar agora. Colin é um cervo antropomorfo com algumas características de réptil. Sua pele é verde, a parte branca dos seus olhos é rosa e o cabelo é preto meio azulado. Ele veste roupas camponesas verdes com detalhes em roxo. Na personalidade, ele é ríspido, sério e desconfiado. Colin perdeu seus pais aos 6 anos de idade no incêndio. Ficou um tempo no orfanato até ser adotado por um cientista. Ele cresceu em um bom lar, mas ainda tinha muito sofrimento e ressentimento no coração. A profissão dele é ser entomologista. Depois de adulto, Colin foi para a floresta
observar insetos. Então ele avistou um dos responsáveis por tirar fogo na casa dele quando ele era criança, que consequentemente matou seus pais. Naquele momento, algo mudou dentro de si. Ele sentiu que deveria fazer da vingança sua mais nova missão. Como dá pra perceber pela falta de chifres, Colen é transmask. Agora a sua versão morta. Vera é um lagarto antropomorfo com características de cervo. Sua pele é rosa claro, a cor dos olhos são verdes e seu cabelo é um loiro claro. Ela usa um vestido rosa mais escuro e chique por ser de família rica. Na personalidade, ela é animada e simpática. Vera é herdeira de uma família dona de vários restaurantes bem famosos no país. Como dá pra perceber pelos chifres, Vera também é trans. Só gente bonita aí, né? Vocês viram? Bem, agora é a minha vez de morrer. Pera aí, como é que é? O quê? O que aconteceu? Mas o quê? Você... Quem é você? Ei, calma aí! Eu acho que é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, comenta o que achou. Qualquer crítica é muito bem-vinda. Muito obrigada e adiós! O que acabou de acontecer?